Olá, como você está? Hoje voltamos com as atividades da nossa disciplina de Anatomia e Fisiologia, com a continuação do nosso conteúdo de sistema respiratório. Nós vamos utilizar essa aula disponibilizada pela professora Elizabeth da Cruz Cardoso, da Universidade Federal Fluminense, a UF. A professora Elizabeth está vinculada ao Instituto de Saúde de Nova Friburgo, né? E ela ministra a disciplina de Fisiologia Humana para os cursos de Odontologia e Fonoaudiologia. Essa aula ela está disponível na internet, se vocês quiserem utilizá-la como roteiro de estudos, para que vocês consigam direcionar os conteúdos que devem ser abordados com maior prioridade dentro dos conteúdos possíveis dentro do sistema respiratório. Na última aula nós falamos sobre a função dos sulfactantes. Falamos que eles são importantes para romper a tensão superficial da camada de água que fica por baixo dos alvéolos, facilitando a expansão dos alvéolos, facilitando desse modo a troca dos gases. Hoje nós vamos continuar com o conteúdo de sistema respiratório com alguns objetivos de aprendizagem. Conhecer o mecanismo de expiração e de inspiração, conhecer os diferentes tipos de respiração, entender a forma e a frequência com que nós trocamos gases a partir do processo respiratório e entender como esses gases eles são transportados da corrente sanguínea até o pulmão e do pulmão pela corrente sanguínea, ok? Então vamos nessa. Para a gente começar, nós vamos trabalhar a respeito de quais são os músculos envolvidos na nossa respiração. Então a gente tem alguns músculos que são essenciais. Um músculo muito importante são o diafragma e os intercostais externos. Esses dois músculos eles estão sempre envolvidos no nosso processo de respiração. A gente tem o processo de respiração forçado e o processo de respiração em repouso. Então nós estamos aqui, eu estou agora falando com vocês, estou fazendo uma respiração tranquila, não preciso usar volumes muito grandes de oxigênio. O que eu faço? Faço a respiração em repouso. Nesse caso, nessa situação, a gente tem a utilização do músculo do diafragma e dos músculos intercostais externos. Quando eu preciso fazer uma respiração forçada, que é isso? Eu começo a fazer exercícios físicos e só a respiração normal não é capaz de suprir o meu organismo com a quantidade de oxigênio necessária. Nessa situação, eu demando uma ampliação na minha capacidade respiratória. Eu faço com que os meus pulmões aumentem o volume que eles são capazes de capturar de gases. Então, a gente vai, a partir dessa respiração forçada, usar outros conjuntos de músculos. Os músculos abdominais, os músculos intercostais internos, o esternoclenoide esternocleidomastoideo, esternocleidiomastoideo e o escaleno, que são esses músculos na nossa parte superior. Por que isso, Hudson? Para que a gente usa esses conjuntos adicionais? Porque eu quero uma ampliação maior da minha caixa torácica. Por causa dessa ampliação, meus pulmões têm mais espaço para se inflarem, e quanto mais espaços para se inflarem ele tem, maior a capacidade dele de obtenção de oxigênio. Só que nessas circunstâncias eu já estou forçando a respiração, eu estou induzindo ativamente a ativação desses músculos, enquanto que o diafragma e os intercostais externos, eles são o tempo todo sendo ativados durante a minha respiração em repouso, tá? Então aqui a gente tem as vias aéreas, né, a região nasal e a região oral. Aí a gente viu ontem a laringe, a faringe, a traqueia, a divisão da traqueia nos brônquios e a formação da árvore brônquica nos pulmões. Aqui a gente tem os pulmões e aqui a gente tem o diafragma, o músculo principal da nossa respiração. Agora, para
situação de curiosidade, caso alguém ainda tenha alguma dúvida, inalação, toda vez que a gente estiver falando de inalação, a gente está falando de inspiração. Isso significa o quê? É a entrada do ar atmosférico para o nosso sistema respiratório. A expiração é quando a gente emite, a gente expulsa o ar do sistema respiratório para o ambiente. Então, quando a gente está falando em inalação ou inspiração e expiração, a gente está falando nesses processos de troca de gases. Ruth, isso aí todo mundo sabe, mas sempre tem uma duvidazinha ou uma falta de certeza a esse respeito que a gente pretende excluir, porque isso aqui vai ser importante, porque quando a gente vai falar o resto da aula de inspiração e expiração, inspiração e expiração, você já tem que ter em mente que inspiração é a captura do ar atmosférico para o sistema respiratório, expiração é a expulsão do ar do sistema respiratório para a atmosfera, ok? Isso aí todo mundo sabe, Ruth, você não precisa ficar falando. Exatamente. Agora, você sabe quantos tipos de respirações diferentes nós temos? A gente tem a lenta e tem a rápida, você acabou de falar. Exatamente, tem a de repouso e a forçada. O que mais? Existem vários tipos de respiração. Aqui a gente vai trazer o nome dessas respirações. A gente tem a eupneia. Eupneia é a respiração normal, é a respiração em repouso. Agora que eu estou falando com você, agora que você está assistindo a aula, nós estamos utilizando esse tipo de respiração aqui, a eupneia. É possível a gente ter a apneia. Todo mundo já ouviu falar de apneia. Fulano tal tem a apneia do sono. Fulano de tal faz mergulho em apneia. O que é a apneia? A apneia é a interrupção da respiração, que é a interrupção do fluxo de ar através do nariz e da boca. Então, quando o indivíduo está dormindo lá, ele está trocando ar pelo nariz e pela boca. Geralmente tá associado com ronco, mas nem sempre, tudo bem? Então, o indivíduo está lá respirando, normalmente até um ponto que ele trava, para de respirar. Esse processo é chamado de apneia do sono, né? É a interrupção do fluxo da respiração do indivíduo. E as pessoas logo se espantam, fulano parou e daqui a pouco ele volta a respirar novamente com o retorno à eupneia. A apneia, mergulho de apneia, é aquele pessoal que pesca com arpão, tá? Não é aquele pessoal que usa o cilindro de oxigênio, aquilo lá não é apneia. Existem os mergulhadores que usam os cilindros, né? Que usam no mar, usam em altas profundidades, e os mergulhadores dos nossos rios aqui, os indivíduos que usam só aquela mascareta com aquele cano aqui, aquele snorkel, né? Então, o que ele faz? Ele expulsa o ar e mergulha. E permanece com a sua respiração interrompida durante o tempo de mergulho. Depois de um tempo, eles voltam, expulsam a água pelo snorkel e começam a respirar novamente até fazer o próximo mergulho. A gente tem a dispneia, né? Dispneia, isso. A dispneia é a dificuldade em executar os movimentos respiratórios, né? Então a gente vai ter aqui, por algum motivo, uma mudança na forma com que a gente faz os movimentos respiratórios. Pode ser bronquite, pode ser asma, pode ser uma série de fatores que vão levar a essa dispneia, a essa dificuldade na execução desses movimentos. A gente tem a bradipneia. A bradipneia é a diminuição da frequência respiratória. Como assim, Ruth? Eu estou com a respiração rápida e volto para a frequência normal, eu tenho a bradipneia, é a diminuição da eupneia, tá? A eupneia é a normal, a bradipneia é uma frequência inferior à normal. Ok? Então a gente vai ter essa diminuição da frequência normal. Não é que a gente está na taquiopneia e passou a eupneia, a gente tem a bradipneia. A taquiopneia é o aumento da frequência respiratória. Então você resolveu por algum motivo fazer exercício físico, jogar vôlei, nadar, correr, pedalar,
caminhar, fazer o que você achar conveniente para exercitar seus músculos, né? O que acontece conforme você vai demandando oxigênio para a respiração celular, você vai demandando uma maior quantidade de oxigênio e você aumenta a sua frequência respiratória, porque seu tecido agora está demandando mais oxigênio e mais nutrientes do sistema circulatório e por isso o sistema respiratório é que tem que suprir a troca de gases realizados. Então aqui a taquipneia é o aumento da frequência. A diminuição da frequência normal é a brandipneia. E a gente tem a ortopneia. O que é isso, Ruth? Ortopneia é o desconforto em respirar de decúbito dorsal. Eita, Ruth, decúbito dorsal, o que é isso? Decúbito dorsal é na horizontal, deitado de costa. A gente tem o decúbito dorsal, que é quando você deita com o peito para cima, e a gente tem o decúbito ventral, que é quando você deita com o peito para baixo. A ortopneia é a dificuldade de respirar na horizontal, deitado. Então, muita gente, por exemplo, minha avó tem dificuldade de dormir em camas. Ela prefere dormir na rede. Só que o que acontece? Ela dormir na rede, dói as costas. Então, ela deita na rede, dói as costas. Aí ela vai para a cama, tem vontade, fica dificuldade de respirar, volta para a rede e ela passa a noite nessa maratona, né? Nessa procissão da rede para a cama, da cama para a rede, da rede para a cama, da cama para a rede, por causa da dificuldade que ela tem em respirar na posição horizontal. Então, a dificuldade de respirar na posição horizontal é chamado de ortopneia. Eupneia, normal. Apneia, a interrupção. Dispneia, dificuldade de respirar. Bradipneia, a diminuição da frequência normal. Taquipneia, o aumento da frequência normal, e ortopneia, que é a dificuldade de respirar deitado, são as formas de respiração. Agora, Hudson, como é que o ar entra nos nossos pulmões? O que leva a isso? A gente tem uma lei chamada de lei de Dalton. A lei de Dalton diz o seguinte: a pressão total de uma mistura de gases é a soma da pressão individual de cada gás. Ok? O que tem isso a ver, Hudson? O que a gente respira não é oxigênio puro. Na verdade, a maior parte do ar que nós respiramos é composto por nitrogênio e não por oxigênio. Então, quando a gente está falando de respiração, a gente está falando da diferença de pressão entre o sistema respiratório e a pressão ambiental, o que permite a entrada de ar e a saída de ar do meu organismo. Como assim? Quando a pressão atmosférica sobre o ar é maior do que a pressão do meu organismo, o ar tende a entrar. Quando a pressão do meu organismo é maior do que a pressão atmosférica, o ar tende a sair. Este processo de entrada e saída dependente de pressão é o mecanismo que nós utilizamos para obtenção dos nossos gases. Então, o nosso ar é uma mistura de gases formados por nitrogênio, principalmente, oxigênio e dióxido de carbono. Em algumas cidades a gente tem metano, a gente tem uma série de outros gases que estão envolvidos, mas principalmente nitrogênio, oxigênio e dióxido de carbono. A esses diferentes gases está relacionada a pressão dos gases na nossa atmosfera. Então a gente tem a pressão atmosférica, que é a pressão da concentração da soma desses gases dentro da nossa atmosfera. Esse valor é chamado de pressão ao nível do mar. A gente tem uma pressão de 760 milímetros de mercúrio. O que é isso? É a medida de pressão, tá? Milímetros de Hg, de mercúrio. A gente tem essa segunda lei que vai nos ajudar a entender como a gente obtém e como a gente expele os gases do nosso organismo, que é a lei de Boyle. A lei de Boyle diz que a pressão de um gás vezes o volume do ambiente em que ele está inserido é igual à pressão do mesmo gás em um segundo
é volume onde ele está inserido. Como assim, Ruth? Eu não entendi nada. Quando você está enchendo o balão, a gente tem diferentes pressões dentro desse balão, não é isso? Você começa a expelir ar e o balão começa a ceder em resposta a seu assopro, né? Então você assopra e o balão enche. Assopra, o balão enche. Assopra, o balão enche. Até um ponto que a pressão do balão é tanto que você já tem dificuldade de empurrar mais gás para dentro. Se você continuar empurrando mais gás para dentro, o que vai acontecer com o balão? Exatamente, ele vai estourar, porque a pressão dentro do balão excedeu a capacidade de retenção da borracha que compõe o balão. Então, o que a gente está falando? O que Boyle está falando? Ele está falando o seguinte: eu tenho um recipiente, ok? Dentro desse recipiente existem os gases. Então, aqui, esses gases vão me dar uma determinada pressão. Qual é a grandeza de pressão? É litros ou mercúrio? É milímetros de mercúrio? Exatamente, milímetros de mercúrio. Toda vez que a gente estiver falando de pressão, toda vez que a gente estiver falando de P, a gente está falando em milímetros de mercúrio. Veja só, no meu volume total de 1 litro, o que acontece? Eu tenho uma pressão de 100 milímetros de mercúrio. Eu tenho um espaço de 1 litro e eu tenho 100 milímetros de mercúrio, que é a pressão dos gases. O que é isso, a pressão dos gases, Hudson? É a forma com que eles estão colidindo, como eles estão tentando escapar, estão forçando os limites desse recipiente. O que acontece? Quando a gente diminui o volume, a pressão aumenta ou ela diminui? Aumenta. Então, o volume e a pressão, eles são inversamente proporcionais. Quanto maior o volume, menor a pressão. Quanto menor o volume, maior a pressão. Não é isso? Então, aqui a gente tem a diminuição do volume para 0,5 litros, para 500 ml. Então, eu reduzi o volume pela metade aqui. Tá vendo? Quando eu fiz isso, o que aconteceu com a minha pressão? Ela aumentou. Mas ela aumentou de forma desproporcional? Não, ela aumentou proporcionalmente à diminuição do meu volume. Vejam que eu diminuí o volume pela metade e dobrei a pressão. Como assim, Hudson? Quando você tem bastante espaço, imagina o seguinte: você vai para uma balada, vai lá para o posto na frente do Tchê. Aí você está lá se divertindo com seus amigos, suas amigas, seus namorados, seu marido, com quem que você gosta de se divertir. E aí tem um espaço enorme, aquela parte do estacionamento lá, o pessoal dança, canta, come, faz as coisas dela. Só que agora a gente começou até a época de chuva. Quando você está com ambientes abertos, está em um ambiente grande, o que acontece com as pessoas? Elas ficam mais distantes, exatamente, para ter espaço para dançar, para ter espaço para movimentar. Mas esses dias choveu. No final de semana passado choveu. O que acontece? Todas as pessoas que estavam no ambiente vão para baixo dos toldos lá. O que acontece? Você tem a mesma liberdade de movimentação? Exatamente. Você continuou conseguindo fazer seus passos de dança? Não sou de dança, mas você imagina as pessoas que estavam dançando continuaram dançando normalmente? Não, porque o espaço diminuiu, a pressão aumentou. Então, o espaço vai determinar a liberdade do movimento. A liberdade dos movimentos vai ser a pressão dos gases. Quanto menor o volume, menor o espaço, menor é a liberdade de movimento desses gases. Quanto menor a liberdade, maior a pressão que eles exercem. Ruth, ainda não estou ligado, não estou entendendo. Eu adoro refrigerante. Já falei para vocês que eu tomo refrigerante todos os dias, mais de uma vez por dia. O que acontece? Eu adoro refrigerante com gás. Eu detesto refrigerante sem gás. Tem um amigo meu doente que ele gosta de refrigerante sem gás. Então todo mundo serve refrigerante. Ele falou: pô, essa é a minha parte. Aí sim, essa é a sua parte. Aí, o que ele faz? Ele chacoalha até sair todo o gás. Aí depois que está sem gás, ele toma aquele café gelado. Eu detesto refrigerante sem gás. O que acontece? Eu tomo refrigerante num dia, sobrou no outro. Eu vou
como é que eu consigo evitar que o gás escape? Por quê? Porque, olha, quando eu tenho muito refrigerante, imagina aqui que é uma garrafa de 2 litros, tudo bem? Esse elemento aqui. A garrafa de 2 litros, ela vem preenchida de líquidos até quase a sua entrada, né? Até quase a boca. Tem um pequeno espaço de ar aqui. O que é que isso faz? Faz com que a pressão do, do, do ambiente, do recipiente, mantenha o gás dentro do líquido. Não é isso? Perfeito. Então, a pressão vai manter o gás dentro do líquido. Agora, o que, que acontece quando eu tomo mais da metade do refrigerante? Vai ficar um pedação de garrafa vazia aqui, né? Essa garrafa vazia está cheia de ar. Aqui dentro a gente vai ter, aqui, né, onde tem ar, vai ser maior a pressão dos gases ou menor a pressão dos gases em relação ao líquido. Exatamente, vai ser menor. O que, que o gás tende a fazer então? Ele tende a sair do líquido e ir para esse espaço vazio. Então, quando eu pego o refrigerante fechado, ainda lacrado, e abro, ele faz pss, né? Mas aquele gás que está escapando é o gás contido entre o espaço, o líquido e a boca da garrafa, ok? Aquela pressão é tão grande nessa região que a maior parte do gás está dentro do líquido. Quando eu bebo mais na metade da garrafa, eu tenho mais de 1 litro de espaço para o gás sair do refrigerante e ocupar esse gás, esse espaço. Quando eu abro a garrafa, também faz ps, não faz? Ps. Só que ele faz um ps muito menor do que a primeira vez que você abre. Por quê? Porque a pressão já não é tão grande. O que, que acontece? O gás vai saindo do líquido e se acumulando no espaço vazio até que a pressão se iguale. Só que quando a pressão se iguala, não tem mais quase gás no refrigerante. O refrigerante já está sem gás. Pode apertar com toda a força do mundo lá. Você pega a garrafa, pega o alicate e, professor, isso daí é porque você não aperta a boca da garrafa. Pode apertar a boca da garrafa com a maior força do mundo. Pega um alicate e trave. Por quê? Porque o gás está escapando do líquido para o espaço aberto dentro da garrafa. Não é isso? Então, eu estou diminuindo a minha pressão. O que, que eu faço para evitar a perda desse gás? Eu amasso a garrafa. Eu diminuo o volume de ar que está contido ali, que pode estar contido dentro daquele recipiente. Isso vai fazer com que haja a saída de gás para o espaço vazio, mas como eu tenho muito menos espaço vazio, porque minha garrafa não comporta mais agora 1 litro, ela comporta poucos ml, 300 ml, 400 ml, porque eu amassei a garrafa, a pressão iguala, mas ainda permite o gás está contido dentro do refrigerante. Isso eu estou usando no meu dia a dia a lei de Boyle. Isso significa o quê? Que essa daqui é a minha garrafa sem estar amassada. Bebi meu refrigerante, está aqui o líquido e aqui tem vários espaços. Conforme o espaço é maior, a pressão é exatamente menor. Quanto mais espaço eu tenho, menor é a pressão. Quanto menos espaço eu tenho, maior é a exatamente pressão. Então é isso que eu faço. Ruth, eu duvido que isso aconteça. Experimenta na sua casa. Peça que esse refrigerante, feche o refrigerante, tome o refrigerante, em vez de só fechar ele, amasse e feche. Você vai ver que o gás vai permanecer por muito mais tempo do refrigerante, por causa da lei de Boyle, que a pressão de um gás em um determinado volume é igual à pressão desse gás em um segundo determinado volume. A gente tem as correlações. Se meu volume é o dobro, minha pressão é a metade. Se meu volume é a metade, minha pressão é o dobro. Então, eu tenho uma relação, eu tenho uma proporção entre espaço
e gás. Ah, Ruth, tu está falando de refrigerante, está falando um monte de coisa, mas até agora eu não estou entendendo nada a ver o que tem isso com o sistema respiratório. O que tem a ver isso com o sistema respiratório é por causa da pressão dos gases no meu sistema respiratório e no ambiente, que vai permitir essa troca durante o processo de respiração. Então, a pressão de gás muda inversamente ao volume do recipiente de distribuição. Então, quanto maior o volume, menor a pressão. Quanto menor o volume, maior a pressão. E o ar? O ar são os gases movem-se de áreas de alta pressão para áreas de baixa pressão. Então, a gente tem a inspiração e a expiração relacionada a esse movimento dos gases de ambientes de alta pressão para ambientes de baixa pressão. Quando a alta pressão é atmosférica, a atmosfera empurra os gases para o meu sistema respiratório. Quando a pressão maior é dentro do meu sistema respiratório, essa pressão empurra os gases para a atmosfera. Isso vai permitir que eu faça o processo de inspiração ou inalação e expiração. A inspiração e a inalação, elas criam esse gradiente de pressão entre o ar atmosférico e os nossos pulmões. Deixa eu só recusar uma ligação aqui. Pronto. Agora, o que acontece na inspiração? Acontece na inspiração aquilo que a gente já viu, a contração dos músculos inspiratórios. Na respiração em repouso, músculos intercostais externos e o diafragma. Quando a gente tem a respiração forçada, a gente tem o externodeltoídeo. Externodeltoídeo é o nome aquele nome estrambólico, que é esse músculo, e os intercostais internos, além do diafragma. Tá? Então, esses músculos vão ampliar a caixa torácica. Quando eu amplio a caixa torácica, eu aumento o volume dos meus pulmões. Quando eu aumento o volume dos meus pulmões, o que acontece com a minha pressão? Exatamente, ela cai. Quando a pressão cai, o que acontece? A pressão do ar externo se torna maior, empurrando o ar para dentro do meu sistema respiratório. A expansão torácica em todas as direções, todos os sentidos, a diminuição na pressão alveolar, para a entrada, o fluxo de ar para os pulmões e só isso, o fluxo de ar para os pulmões. Então, toda vez que eu inspiro, eu aumento minha caixa torácica, meus pulmões têm mais espaço para se expandir, mais espaço, diminui a pressão. Quando eu diminuo a pressão, a pressão atmosférica, a pressão do ar no ambiente se torna maior do que a pressão nos meus alvéolos pulmonares, o que faz com que o ar invada meu sistema respiratório. E na expiração, eu tenho relaxamento dos músculos inspiratórios, né? Então, o externodeltoideo, tenho que ver o nome desse músculo primeiro. Os intercostais internos, o diafragma, os intercostais externos estão todos se relaxando. O que está acontecendo? Minha caixa torácica está diminuindo de volume. Quando ela diminui de volume, meus pulmões eles são comprimidos. Quando eles são comprimidos, o que acontece com a pressão? Aumenta, exatamente. Quando a pressão aumenta, a pressão dentro dos meus alvéolos pulmonares torna-se maior do que a pressão dos gases na atmosfera. O que vai acontecer com esses gases? Perfeitamente, eles vão ser expelidos, eles vão ser repelidos, empurrados para fora. Então, eu tenho a retração do tórax, aumento na pressão do alvéolo pulmonar e o efluxo, né? Se foi fluxo, o professor eu teria que ter descrito como o efluxo do ar para o ambiente. Aqui está o esquema para a gente visualizar toda essa mecânica da inspiração e da expiração, o que a gente chama de ciclos respiratórios. Aqui a gente tem a inspiração, o diafragma contrai-se e abaixa os músculos intercostais. Abaixa, os músculos intercostais contraem-se e elevam as costelas. O volume da caixa torácica aumenta. Que a gente está a seta das caixas torácicas aumentando. Os pulmões se distendem.
né? Por que eles se distendem? Porque agora eu tenho mais espaço dentro da minha caixa torácica. Quando eu tenho mais espaço dentro dos pulmões, a pressão dentro dos pulmões diminui relativamente à pressão atmosférica. Então a gente sempre está tendo uma relação entre pressão pulmonar com pressão atmosférica. Quando o ar atmosférico entra nas vias respiratórias e chega até os pulmões. Existe aqui esse elemento da inspiração. Na inspiração de repouso, como a gente está tendo agora, a gente está inspirando mais ou menos 500 ml de ar. Tá? Toda vez que eu inspiro e expiro, eu estou movimentando mais ou menos 500 ml de ar. A capacidade normal do pulmão de um homem adulto é de mais ou menos 3 litros. Tudo bem? Esses 3 litros, eles podem ser expandidos com respirações forçadas. Então, eu posso dobrar essa capacidade de expiração. Então, eu vou dobrar a capacidade de expiração. Tá? Não vou fazer isso, porque senão eu vou ficar sem ar para falar. O que acontece? Eu posso passar de 3 litros até 6 litros de ar. Isso dependendo do que eu pretendo, do que eu preciso. Eu quero dar um grito. Então eu tenho que encher os meus pulmões para liberar o máximo de ar possível para que minhas cordas vocais vibrem e essa vocalização alcance uma longa distância. Então eu faço esse processo. A criança, quando está chorando, já viu a criança se afogando no choro? Ela começa a chorar e depois ela para de respirar. Ela entra em processo de apneia. Aí você fala, meu Deus, a criança está afogada no choro. Daqui a pouco o moleque puxa o ar como se não houvesse amanhã. Ele... Não é? Essa puxada de ar está fazendo uma respiração forçada. Nessas circunstâncias, o nosso volume do pulmão pode até dobrar. De 3 litros no homem adulto para 6 litros na criança é bem menor, né? Claro que ela não tem a área pulmonar dos adultos, mas ela também tem essa capacidade de dobrar, assim como na expiração. A gente tem na expiração, o que acontece? Na expiração, os músculos do diafragma, eles se relaxam, né? Os músculos intercostais relaxam, abaixando as costelas, diminuindo o volume da caixa torácica. Quando a caixa torácica diminui, ela abraça o pulmão, aumentando a pressão sobre o pulmão. O que acontece com o pulmão? Ele se contrai em resposta a essa pressão. A contração dos pulmões leva ao aumento da pressão dos pulmões relativo à pressão atmosférica. Quando a pressão no meu pulmão, a pressão dos gases no meu pulmão é maior do que a pressão na atmosfera, o que acontece? Isso, o efluxo de ar, né? Então a gente está expelindo ar na expiração. Então o ar se encontra nos pulmões, sai para o exterior passando pelas vias respiratórias, ok? Aqui a gente também tem mecanismos de expiração forçado. A gente está na expiração normal, mas você pode assoprar além do normal. Então você faz... Acabou o ar. Sabe quando acabou o ar, mas você ainda tem ar. Dá para empurrar um pouco mais de ar. Então isso é o que a gente chama de expiração forçada. O volume do pulmão ele também é capaz de se diminuir. Então o volume médio é de 3 litros. Na expiração forçada, esse pulmão pode chegar até a 1 litro. Tanto que você comprimiu para expelir ar desse órgão. Hudson, então é possível eu acabar com o ar dentro do meu pulmão? Não, a gente vai ver que a gente sempre tem uma quantidade de ar residual. Porque que vai acontecer? Seu pulmão ele vai contraindo, aí você para de conseguir assoprar. Isso não significa que o ar lá dentro acabou. Isso só significa que a pressão dentro e fora se igualaram.
ok? Porque você vai diminuindo o volume e aumentando a pressão, diminuindo o volume e aumentando a pressão, diminuindo o volume e aumentando a pressão. Só que o excesso dessa pressão ele vai sendo expelido até o momento que você diminui e iguala a pressão interna à pressão externa, a pressão nos alvéolos pulmonares e a pressão atmosférica. Nesse ponto você para de expelir gás, mas isso não significa que acabou o gás. Sempre tem um gás residual. Assim como os nossos 500 ml de ar que são inalados, eles não chegam até o nosso pulmão. Só 350, mais ou menos 350 ml do ar que nós inalamos durante a nossa respiração em repouso alcança nossos alvéolos pulmonares. Os outros 150 são encontrados no que a gente chama de volume morto, que é a nossa... O motoqueiro resolveu passar aqui. É a nossa narina, né? A nossa laringe, nossa faringe, a traqueia, a árvore brônquica, todo esse ambiente eles são preenchidos por ar, mas esse ar não chega aos alvéolos pulmonares, então ele não promove troca gasosa. Então na nossa respiração, apesar da gente inalar 500 ml de ar, vai chegar até os alvéolos pulmonares, mais ou menos 350, os outros 150 estão dentro desse aparato de obtenção de ar, né? Nossas narinas, laringe, faringe, traqueia e as árvores brônquicas, mas não chega até os alvéolos pulmonares. Então a gente tem tanto um volume residual na expiração, quanto um volume morto, que a gente chama dentro da expiração. O que é a pleura? A gente já viu que todos os nossos órgãos, o cérebro a gente viu isso, o tecido ósseo a gente viu isso no coração, a gente vai ver também aqui no pulmão. A pleura é um tecido fibroceroso que recobre o pulmão e a gente chama a gente divide essa pleura, essa região em duas partes. A pleura visceral, que é a pleura que está em contato com o órgão, e a pleura parietal é a que recobre a parte mais externa do pulmão. Entre essas camadas, a gente tem o fluido pleural ou líquido pleural, que lubrifica essa região, impedindo o atrito entre as camadas de tecido. Ok? Então aqui a gente tem o esquema da pleura. A gente tem aqui as membranas pleurais, a visceral, que está em contato direto com o pulmão, e a parietal, que é a que está mais externa. Aí a gente tem as cavidades pleural esquerda, a cavidade que vai ter o pulmão. A gente tem a cavidade pleural direita, que vai ter o pulmão. A gente tem aqui o esôfago, a aorta, nosso coração, a cavidade pericárdica, porque no coração a gente tem o pericárdio, né? Então a gente tem essa composição dentro da nossa caixa torácica para armazenar os nossos pulmões. Agora, a pressão dentro da região pleural, aonde está inserido o nosso pulmão, da cavidade pleural, ela é subatmosférica e ela ajuda a manter um pulmão inflado. Como assim, Hudson? A parte de fora tem mais pressão do que a parte de dentro. O que acontece? A gente tem o empurrando forças do pulmão, empurrando esse tecido para fora, ok? Não estou entendendo. Por exemplo, quando eu assopro o balão, nesse momento a pressão de dentro é maior do que a pressão de fora. O que acontece? O balão se expande. Quando a pressão se iguala, o que acontece? Ele para de crescer. Quando a pressão de fora é maior, o que acontece? Exatamente, ele murcha. Os nossos pulmões, eles têm pressões subatmosféricas. Eles estão o tempo todo com pressão menores do que a do lado de fora. No entanto, por que ele não fica o tempo todo murcho? Porque ele tem capacidades elásticas. Ele tem capacidades que vão favorecer esse inchaço.
manter inflados, né? Inflação parece estranho o termo. Manter eles inflados, é melhor dizendo, por causa dessas capacidades. Só que aqui é uma guerra constante, o que você está falando. Ó, é o ar tentando sair, fazendo com que haja a expansão do pulmão e a capacidade elástica e puxando o tecido para dentro, evitando que esse pulmão ele se expanda em grandes proporções. Então as costelas elas vão fazer essa limitação da forma com que o pulmão ele vai se expandir ou se contrair. A pressão interpleural, a pressão dentro da cavidade pleural é de 3 milímetros de mercúrio, que é subatmosférica. A gente viu lá que ao nível do mar, a pressão atmosférica é de 760 milímetros de mercúrio. Aqui a gente tem o espaço interpleural entre as cavidades que vão conter o pulmão direito e o pulmão esquerdo. E aqui a gente tem as membranas pleurais, a visceral e a parietal. Parietal? Parietal mesmo. Só para não me confundir novamente. Então, essa aqui é o pulmão em repouso. As propriedades elásticas da caixa torácica tentam puxar a parede torácica para fora, né? Empurrando para fora. E a retração elástica do pulmão cria uma força que puxa o pulmão para dentro. Então a gente está sempre nesse cabo de guerra aqui para determinar se o pulmão ele vai se expandir ou se ele vai se contrair. Mas essa é a situação normal, a situação em repouso. Mas digamos que aconteça um acidente. Você tem uma fratura nas costelas ou você tem uma perfuração rompendo esse equilíbrio das pressões. O que vai acontecer? Um fenômeno que a gente chama de pneumotórax. Nessa circunstância, a gente tem uma interrupção dessas forças. O que acontece? Como a gente tem uma pressão intrapleural, melhor dizendo, inter é aqui, intrapleural, de 3 milímetros de mercúrio, o ar que está do lado de fora vai entrar para o ambiente pulmonar, nessa região pulmonar, e essa pressão vai fazer com que o pulmão se colapse até um volume em que a pressão dentro do pulmão se iguale à pressão na região intrapleural. Então aqui o pulmão colapsado do tamanho não estirado, né? Aqui a gente tem o pulmão ele murcha, como ele ainda contém ar dentro, a diminuição do volume aumenta a pressão e aí a gente tem uma equiparação da pressão atmosférica com a pressão interpleural. A pressão ATM, a pressão atmosférica, se torna igual à pressão interpleural. A cavidade pleural normalmente fechada é aberta para a atmosfera. O ar flui para dentro, trazendo ar daqui da atmosfera para a cavidade pleural, fazendo o colapso do pulmão, tá? O tórax, a caixa torácica se expande lentamente. Aqui você pode fazer esse processo de respiração, expansão da caixa torácica, diminuição da caixa torácica, expansão e diminuição, que seu pulmão colapsado ele não vai responder a essa pressão. Por que não? Porque ele não tem mais esse equilíbrio de forças aqui. A pressão atmosférica devido à entrada de ar na cavidade pleural igualou com a pressão pulmonar, fazendo com que não haja mais a capacidade de obtenção de ar. Por isso que pessoas com esses ferimentos eles perdem capacidade respiratória. Um dos pulmões ainda se torna responsável por oxigenar todo o corpo. E como geralmente o indivíduo está em uma situação de adrenalina, ele está com a frequência cardíaca alta, e o que faz com que haja uma maior necessidade de oxigenação. Então o que acontece? Agora na época de manga, muita gente quer subir no pé de manga para pegar as mangas mais bonitas lá de cima, porque as de baixo estão sempre comidas pelos bichos, as mais bonitonas estão lá em cima. Então vou subir no pé de manga, aí chego lá em cima, pego a manga, vou
tentar descer o pé utilizando apenas um apoio, porque eu estou segurando as mangas, escapo de lá e caio. Caio, quebra a costela, uma dessas costelas aqui perfura meu pulmão. O que acontece? Acontece o pneumotórax, a quebra dessa relação de forças de pressão e o estabelecimento da pressão atmosférica dentro da cavidade pleural, o que faz com que o pulmão entre em colapso. Beleza? Então aqui a gente tem mais um esquema para mostrar a importância da relação de pressão atmosférica e pressão pulmonar para permitir esses mecanismos de troca. Durante a inspiração, o músculo inspiratório se contrai e o tórax se expande. Conforme a gente expande o tórax, o que acontece com a pressão? Aumenta? Errou. Diminui. Ah, mas tu falou aumenta. Eu sou vivo falando as coisas erradas, mas você já deveria saber que toda vez que o volume aumenta, a pressão cai, tá? Então, quando a gente tem a expansão do tórax, a pressão alveolar torna-se subatmosférica em relação à pressão na abertura externa das vias aéreas. O ar flui para os pulmões, diminuir a pressão alveolar. Por que a gente está levando em consideração aqui a pressão alveolar, Ruth? Porque vai ser no alvéolo que vai ter a troca de gases, tudo bem? Então a gente vai levar aqui em consideração a pressão alveolar. Conforme o tórax se expande aqui nessas setinhas vermelhas, aumenta o espaço devido à expansão dos pulmões, aqui essas setinhas pretas, diminuindo a pressão alveolar. Quando a pressão alveolar se torna subatmosférica, o que acontece? A entrada do ar. Ruth, mas a pressão dos pulmões não é o tempo todo subatmosférica? A pressão dos pulmões é o tempo todo subatmosférica, mas a pressão nos alvéolos não é o tempo todo subatmosférica, tá? Isso a gente vai ver daqui a pouco. A pressão subatmosférica vai permitir que os pulmões eles não entrem em colapso, como a gente viu ainda agora, mas os alvéolos pulmonares eles podem ter pressões maiores do que a pressão atmosférica. Então, o que aconteceu aqui? Pressão subatmosférica no alvéolo, o ar entra por diferença de pressão para o meu sistema respiratório. Em C, durante a expiração, o que acontece com os músculos? Os músculos respiratórios eles vão relaxar, o tórax ele vai contrair, a contração vai diminuir o volume do pulmão e a diminuição do volume do pulmão vai aumentar a pressão alveolar até ela ficar acima da atmosfera. Então, o pulmão faz com que a pressão alveolar fique maior que a pressão na abertura externa das vias aéreas. Então, o ar flui para fora. Olha a setinha voltando. Olha a setinha voltando. Então, aqui nos meus alvéolos a pressão aumentou. O que aconteceu? O ar começa a ser expelido. Quando a gente captura ar da atmosfera, ele é muito rico em nitrogênio, mas ele é rico também em oxigênio. Quando a gente expulsa o ar a partir dos pulmões, ele é rico em gás carbônico. Então, a gente tem um processo de exaustão do ar quando não há circulação. Como assim, Hudson? Já percebeu que se você estiver em um ambiente sem circulação, a respiração vai ficando cada vez mais difícil? Já? Por quê? Porque a gente vai consumindo oxigênio e liberando gás carbônico. Então, a pressão do gás carbônico naquele ambiente sem ventilação vai aumentando. Quanto menor for o ambiente, mais rápido a exaustão desse oxigênio. Uma coisa que acontece muito quando na época de friagem, o que a gente faz? Cobre a cabeça com lençol, não é isso? Por quê? Porque a gente perde maior parte da temperatura do nosso corpo pela cabeça, pelas extremidades, pela cabeça e pelos pés. Os pés eles sempre vão estar cobertos pelo cobertor. Agora a cabeça é que é o problema. Então você está com muito frio porque você está perdendo muita temperatura pela cabeça. O que você faz? Exato, cobre a cabeça. Aí fica respirando lá dentro. Aí como a respiração também aquece o ar, você fica quentinho. Aí você fala, aqui é gostoso. O que acontece depois de um tempo? Você começa a sufocar. Mas por que eu estou sufocando? Porque o ar não está sendo renovado dentro
do lençol. Você está acumulando muito gás carbônico e tem pouco oxigênio. Conforme o ar está sendo saturado de gás carbônico e está tendo uma diminuição do oxigênio, você começa a aumentar a sua frequência na tentativa de captar mais oxigênio. Até uma hora que você não consegue e coloca a cabeça para fora e dá aquela respiração profunda. Né? Enche seus pulmões de ar novamente, aí você pensa, dá para ficar aqui um tempinho. Aí, né, novamente começa o frio incomodar e você cobre, aí fica nessa noite toda de cobre a cabeça, tira a cabeça, cobre a cabeça, tira a cabeça, para que você consiga regular a temperatura do corpo. Essa forma de troca de gases, ela vai depender de alguns volumes, como a gente trabalha essa troca desses gases. A gente viu que na respiração normal a gente tem até 500 ml de ar inalado, dos quais 350 chegam aos alvéolos, 150 são o volume morto, ficam perdidos pela nossa cavidade nasal, laringe, faringe e traqueias, né? Então a gente tem diferentes formas, diferentes volumes respiratórios. A gente tem o volume corrente, o VC, tá? VC é você no WhatsApp? Não, é volume corrente. É o volume que é inspirado ou expirado a cada incursão respiratória normal. Então, é os 500 ml que você está respirando normalmente. É o volume corrente, tá? É o que está acontecendo durante a situação normal. Nós temos o volume respiratório, o volume de reserva inspiratório. É o volume que pode ser inspirado além do volume corrente. A gente não falou da respiração forçada, que eu posso puxar mais ar, aí eu ativo músculos específicos na minha caixa torácica. Exatamente. Enquanto eu estiver na minha respiração em repouso, eu vou estar usando os músculos intercostais externos e o diafragma. Conforme eu quero fazer uma respiração forçada, aumentar a minha capacidade de aquisição de ar, eu tenho o aumento nesse volume de reserva inspiratório, que é o volume que pode ser inspirado além do volume corrente, sendo usado geralmente durante grande esforço ou prática de exercícios físicos. Tá? Então você pode fazer aí na sua casa. Respire normal, exatamente, esse é o seu volume corrente. Agora, quando você chegar no máximo do seu volume corrente, continue inspirando. Isso, continue. Isso, encheu o pulmão, segura agora. Agora pode soltar. Esse excesso, esse excedente, é o volume de reserva inspiratório. A gente tem o volume de reserva expiratório. É aquele volume que pode ser expelido após a expiração do volume corrente. Então você também pode fazer isso. Já voltou à frequência normal da respiração? Ainda não? E agora? Isso. Então respire normal, volume corrente entrando, volume corrente saindo. Agora, quando sair, quando você expelir, continue expelindo, continue assoprando. Isso, continua. Ainda dá. Ainda dá mais um pouco. Ainda dá mais um pouquinho. Isso, segura. Pronto, agora pode respirar. Esse é o volume de reserva expiratório. Por que tu está mandando eu fazer e tu não está fazendo? Porque eu preciso ter ar para falar. Porque senão eu acabo ficando ofegante e aí eu não vou conseguir falar, né? Por causa disso. Mas você é mais jovem, tem capacidade cardiopulmonar melhor, não vai sofrer tanto com isso. Então eu tenho o volume corrente, é o que eu uso no meu cotidiano. A reserva inspiratória é aquilo que eu posso puxar além do volume corrente, e a reserva expiratória é aquela que eu posso expelir além do volume corrente. Além disso, nós temos o volume residual, é o que nós falamos. O volume residual é o remanescente de ar nos pulmões após a expiração máxima, tá? Então você expira tudo o que pode, assopra até ficar roxo. Acabou o ar? Não acabou, porque conforme você vai contraindo seu pulmão, vai aumentando a pressão do ar até que haja uma equiparação entre a pressão atmosférica e a pressão do ar dentro dos seus pulmões, o que faz com que você pare de expelir ar. Aí aqui a gente tem esse diagrama das excursões respiratórias, é a última coisa que a gente vai ver hoje, tá?
Primeiro, a gente tem a nossa capacidade pulmonar total. Tudo de ar que pode ser obtido dentro do nosso corpo. Então, aqui a gente tem de 0 até 6 litros, tá? A média do homem normal está em 3 litros. A gente pode chegar até próximo de 6. Aqui a gente tem próximo de 6. Então, esse é o nosso volume total, 6 litros de ar, tá? Nossa capacidade total. Quer dizer que a gente usa isso? Não, o que a gente usa é nosso volume corrente. Olha o nosso volume corrente aqui, ó. Tá? Não é nem o litro, tá vendo? Ó? É mais ou menos 500 ml. Esse é o meu volume corrente. Vou querer dar um grito. A primeira coisa que eu faço antes de dar um grito é puxar ar. Nesse momento, eu vou usar a minha reserva inspiratória, minha capacidade inspiratória. Eu estou aqui usando meus 500 ml, mas eu posso, na minha reserva inspiratória, puxar, chegar até quase 6 litros no meu pulmão, não é isso? Encher ele até, e aí eu dou o gritão. Fulano! Aí o que acontece? O ar vai saindo até voltar novamente para a minha frequência respiratória. Aconteceu o que? Chegou o menino, chegou depois do grito ralado, não é isso? O que você vai fazer? Você vai assoprar o ralado do menino. Ele estava brincando, você deu o grito, ele veio correndo, caiu, chegou chorando, caiu, porque a senhora gritou, eu vim correndo, tá aqui, tá machucado, tá ardendo. O que você vai fazer? Você vai assoprar, você vai usar o seu volume de reserva expiratório. Você tem aqui, ó, tá expirando o tempo todo aqui, ó, 500 ml, mas agora você vai expirar mais. Essa expiração aqui, ó, vai ao volume de reserva expiratório. Ok? Então você vai, meu filho, desculpa aí. Deixa eu soprar no microfone. Aí, ó, você está usando seu reserva, seu fluxo de reserva expiratório. Essa soma do mínimo do seu volume de reserva expiratório até o máximo do seu volume de reserva inspiratório é o que a gente chama de capacidade vital. Por que capacidade vital? É porque é o que eu uso para viver. Para gritar com o menino, para soprar a ferida do menino, para respirar enquanto eu estou estudando, enquanto eu estou dormindo. Essa é a minha capacidade total. Agora, o meu volume total ainda é maior do que minha capacidade vital. Minha capacidade pulmonar total é maior do que a capacidade vital. Por que, Ruth? Porque eu tenho um elemento que eu não consigo utilizar de ar dentro do meu pulmão, que é o volume residual. Quer dizer que esse estoque vai ficar lá? Não, ele vai sendo trocado, mas quando você comprimir tudo no seu volume de reserva expiratório, sempre vai ficar um pouco lá. Esse ar é o chamado volume residual. Esse espaço aqui é que nós não vamos conseguir utilizar. E ele conta, veja aqui, ó, na capacidade pulmonar total, mas ele não conta na capacidade vital, porque a gente não consegue utilizar esse pouco ar que fica lá. Então, de 6, minha média é de 3 litros, eu posso chegar utilizando toda a minha reserva expiratória até mais ou menos 1 litro, posso chegar a mais ou menos 6 litros utilizando toda a minha reserva inspiratória. Essa região que eu consigo trabalhar entre 1 e 6 litros é a minha capacidade vital, mas a minha capacidade total do pulmão contém mais ou menos 1 litro de resíduo respiratório. Ok, meus amores? Muito obrigado pela atenção. Espero que vocês estejam bem. Se cuidem. Cuidem das pessoas que vocês amam para que a gente possa passar por esse momento difícil. Um abraço.